gente vai falar como ativar a energia do seu ascendente para prosperar. Prosperar, no sentido que eu estou falando, é expandir, ser visto, ser reconhecido, ir para os próximos níveis, tá? Pode ser prosperar financeiramente? Pode ser, se for seu objetivo. O ascendente é como as pessoas te veem, é a primeira impressão que você causa. Mesmo aquelas pessoas que já conhecem você, lidam com você no dia a dia, ainda assim elas vão manter essa impressão, porque é como se fosse o perfume que você exala na sala quando você entra, entende? Então, esse ascendente, que é o teu signo, ele tem pontos positivos e ele tem pontos desafiadores. Isso vai depender da sua personalidade. Às vezes, quando você era jovem, você usava essa energia de uma maneira diferente. Conforme você vai amadurecendo, crescendo, passando por fases da vida, você vai ativando essa energia diferente. Por exemplo, agora, na minha vida, eu tenho um ascendente em touro, mas eu acabei de ser mãe. Então, a forma como eu me vejo, a forma como eu expresso essas características do signo de touro mudam completamente. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, tá? É muito importante eu dizer que quando a gente está falando de ativar um arquétipo, não tem a ver com qualquer outro tipo de arquétipo. Mago, sábio, herói, fora da lei, que é os mais conhecidos de Jung, né? E também não tem nada a ver com o arquétipo da sereia, arquétipo da estrela, arquétipo da Artemise. Não sei que arquétipo mais você pode achar aí, sacerdotisa, não sei. Símbolos do tarô. Tem um monte de gente que fala de arquétipo e tudo é arquétipo. Arquétipo é uma visão primordial de algo. Então, se eu te mostro uma sereia, você vai ter uma impressão. Isso é um arquétipo, né? Enfim, o que a gente quer ativar são os signos, tá? Quando você pensa em Áries, Touro, Gêmeos, vem coisas à sua mente. É esse arquétipo que a gente vai ativar, tá? E aí, antes da gente começar, eu quero que você pegue uma folha e faça esse exercício que eu vou te propor aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo e puder pausar ele para anotar, é melhor, tá? Então, pega uma folha e escreve no topo da folha o nome do teu ascendente, então se é touro, gêmeos, capricórnio, enfim. E com o resto dessa folha, você divide ela em duas, tá? No primeiro quadrante, eu quero que você anote as coisas que vêm à sua mente quando você pensa nesse signo, que é o teu ascendente. Então, por exemplo, se eu tô falando do signo de Libra, o que vem na minha mente? Vem uma pessoa bonita, charmosa? Vem mentira? Não sei. Anota. Porque, conforme a gente vai tendo a aula aqui, você vai poder reforçar essas características ou não dentro aí da sua mente e também relembrar coisas que você não colocou aí. Tá? Pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins também, do signo de Libra ou, na verdade, do signo do seu ascendente. E depois, na segunda coluna, eu quero que você anote como as pessoas falam de você, tá? Coisas que você já ouviu que alguém disse, sua mãe, sua tia, sua avó, os parentes, mas também os crushes da vida, marido, namorado, amigos na escola, na faculdade, colegas de trabalho. O que você já escutou sobre você que vier à sua mente, anote. Pode ser referente a uma pessoa que não te conhece muito, ou uma pessoa que já te conhece bastante. Pode ser coisas positivas ou coisas não tão positivas assim, mas que vier à sua mente aí, que geralmente as pessoas repetem. Sempre as pessoas falam que eu sou introvertida, que eu sou sem paciência, que eu sou brava, que eu sou isso, que eu sou aquilo, tá? Por exemplo, pense quando você vai fazer uma entrevista de emprego. Qual é a impressão que você deixa? Então, isso daí também é legal de anotar nessas partes, tá? E aí eu sugiro que você pause e faça um exercício de cada vez. Não tente correlacionar as duas coisas, tá? Então pense em uma coisa, outra coisa. Porque agora a gente vai começar a falar sobre a energia dos signos. Então lá na postagem que eu fiz lá no TikTok, todo mundo perguntou como que é ativar a energia de Áries? Como que é o signo de Aquário? Como que é Escorpião? Fale um pouco sobre isso. E existe muita coisa pra gente falar aqui, tá? Como eu te falei, em cada fase da sua vida, você pode utilizar essas energias de uma maneira. Mas, como é que você está utilizando nesta fase de agora? Talvez se você pensar na era da adolescência, se você se sentia com mais ou menos personalidade, agora, como que você sente? Tem gente que
perto dos 30 tem uma crise de identidade, né? Não sabe como quer se vestir, tem uma fase de maturação ali, não sabe como que se identifica, o que gosta, o que não gosta. Isso pode mudar também a forma como você expressa esse arquétipo do ascendente. Mas o que a gente quer aqui? A gente quer... Sabe quando a gente pensa num glow up? Tipo, nossa, aquela pessoa tá na melhor versão dela. Geralmente em termos de relacionamento, a pessoa vai lá, corta cabelo, muda estilo, né? A gente quer ativar esse glow up na nossa vida, ativando essa energia. E assim a gente prospera. Por quê? Porque a gente tá mais próximo da nossa identidade. A gente enaltece coisas boas. Quando você olha no espelho e você gosta do que você vê, a sua autoestima aumenta. Você expande, você se permite ser vista, você quer se conectar mais com as pessoas, tá? Então, como que é o glow up pro signo de Áries? Como que é a energia do arquétipo de Áries, né? Quando você pensa em Áries, geralmente as pessoas pensam, uma pessoa nervosa, briguenta. Tem alguns signos que eles são, como que é? As pessoas podem pré-julgar ele com mais facilidade. Geralmente Áries, Escorpião, Capricórnio. Cada um tem um signo aí que não vai muito com a cara, né? Mas, geralmente quem tem ascendente em Áries recebe elogios como: você é uma pessoa direta, você é uma pessoa impulsiva, você é uma pessoa espontânea, competitiva, nervosa, teimosa. Então tem que entender se você está tendo mais elogios ou mais críticas aí vindo até você, né? Mas o que a gente pode ativar da energia de Áries? Áries é um signo da velocidade, do pioneirismo. É a pessoa que abre o mato com facão, né? Ela não tem medo, ela tem coragem, ela desbrava, ela vai lá, ela faz, acontece. Ela toma iniciativa. É uma pessoa que não gosta muito de ser copiada, até porque ela tem velocidade. Então ela começa as coisas, daqui a pouco ela já tá fazendo outra coisa. Então as pessoas podem ver isso de uma forma positiva ou negativa. Mas dentro do seu trabalho, como que você pode ativar essa característica de Áries? Quem sabe uma pessoa que tem muitas ideias. Então, se você quer ativar dessa maneira, o que você pode anotar aí na sua folha? As características que você quer reforçar da sua personalidade. O que seria interessante dentro do seu ambiente de trabalho? Não tem aqui como eu dar exemplo, por exemplo, para cada caso. Eu vou fazendo um brainstorm aqui para você ir anotando, porque cada pessoa desenvolve um tipo de atividade. Para uma pessoa que trabalha numa empresa, ativar o arquétipo de Áries é diferente de uma pessoa que trabalha cuidando de criança, trabalha fazendo bolo, trabalha criando conteúdo nas redes sociais. Então você vai entender o que dessa energia você pode pegar. Então, se Áries, ele pode ter muito movimento, coisa nova, ele pode dar novas ideias? Pode, disruptivo, é empreendedor o signo de Áries, entende? Então é uma pessoa que está, às vezes, até à frente do seu tempo. Não tanto quanto Aquário, mas é uma fagulha que vem, uma ideia nova e Áries sai fazendo, não fica esperando muito para ver se vai dar certo, se alguém aprova. Inclusive, Áries não se preocupa muito com a opinião dos outros, né? Quando fica nervoso, o signo de Áries pode ser, sim, bravo, briguento, porque as emoções vêm à flor da pele, né? Então, geralmente as pessoas, elas atribuem isso à sua personalidade. Putz, você é uma pessoa briguenta. Então, será que não tem como você se adaptar um pouquinho? Tipo, você pensar, putz, isso aqui tá atrapalhando a forma como as pessoas me veem. Ou, aqui no ambiente de trabalho, tá ok, as pessoas não me veem como uma pessoa briguenta. Mas na família, putz, todo mundo que conhecer a minha família, ou os meus amigos, eles vão falar, putz, isso daí é encrenqueira. Será que isso não mancha a sua reputação em outros níveis? Então aí cabe você analisar, né? Então, para ativar essa energia de Áries, a gente vai colocar as coisas boas em evidência. Então, a velocidade, a iniciativa. E é claro que aqui são apenas algumas características. Você que tem o ascendente em Áries, você deveria ser PhD em falar sobre você mesmo. Então, essa energia que eu estou citando aqui, aposto que você pode descrever muitas outras características. Inclusive, várias das coisas que eu peguei aqui para construir essa aula, algumas vieram dos comentários lá do post, que tá bem interessante. Algumas pessoas, elas têm uma percepção de si mesmo muito afiada. Bom, esse é a energia do signo de Áries. Agora, energia do signo de Touro.
aqui eu tenho papel de fala, porque meu ascendente é touro. Inclusive, o teu ascendente, ele dita a forma da sua expressão, da sua aparência física, não sei se você sabe disso. Mas, por exemplo, pessoas do signo de touro, elas tendem a ser um pouco mais encorpadas. Ou porque é uma pessoa muito forte, ou porque é uma pessoa que tem a tendência a ganhar um pouco mais de peso. Porque é o estereótipo de touro, você vê? Geralmente, as pessoas elas têm ombros largos. Então, ela não vai ser aquela pessoa magra, se ela quiser emagrecer, né? Ela vai ser aquela pessoa magra pequenininha. Não, porque ela é do ascendente de touro. No entanto, quem tem ascendente de touro também tem uma genética boa para envelhecimento. Então, é uma pessoa que tende a envelhecer mais devagar. Então, ela conserva os traços da sua fisionomia jovens. O signo de touro ele é regido por Vênus, e Vênus tem a ver com beleza, né? Então são pessoas que geralmente chamam a atenção por sua beleza. Então, as características elas podem ser físicas ou elas podem ser do temperamento, da personalidade da pessoa mesmo. Geralmente quem tem ascendente de touro é estereotipada como uma pessoa que é confiável, tá? Porque são pessoas de terra, sabe? Que aparentam segurança, né? Então, geralmente tem essa percepção, é uma pessoa confiável, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa pontual, uma pessoa organizada, às vezes pode ser brava, às vezes pode ser metida, emburrada. Não que a pessoa seja isso, mas ela parece isso. Então, se você sabe que as pessoas te acham metida, quando você chega num lugar para fazer networking, você vai ficar olhando para o lado, torcendo o nariz? Não, né? Porque senão você vai parecer mais metida ainda. É claro que esses traços, as pessoas não acham isso por um acaso. Você, igual eu te disse, né? O ascendente é como se fosse o perfume que você deixa na sala. Então, você faz esse tipo de coisa que é processado pelo cérebro das pessoas inconscientemente. Então, qualquer pessoa ela demora 3 segundos para ter uma impressão de você. E é muito difícil você mudar essa impressão. É claro que depois que a pessoa te conhece, ela não tá vendo só teu ascendente, ela tá vendo também o teu signo, ela tá vendo, enfim, outras partes da sua personalidade. E aí a impressão dela pode ser complementar, mas ainda assim aquele perfume ele tá ali rondando todo mundo, tá? Então, se você sabe que você tem o quê? Pode ser parecer metida, porque às vezes gosta de coisa boa. Quando vê algo que não é tão bom assim, faz uma cara estranha, rejeita, como que pode se dizer? É muito expressiva a pessoa. Tem gente já que não tem expressão nenhuma, né? Então isso é muito característico de acordo com o signo do seu ascendente. Então se você passa essa impressão para as pessoas, dependendo do lugar onde você está, você pode enaltecer características diferentes. Tem pessoas que são mais camaleões, tem pessoas que não são tanto, né? Então, gêmeos tem muito mais volatilidade para aparecer de acordo com o lugar que está. Talvez signos de terra, touro, virgem, capricórnio não tenha tanta volatilidade assim. Mas, por um curto período de tempo, ela pode se esforçar para aparecer algo que vai ajudar na meta e no objetivo dela. Então, na parte profissional, será que ela não pode enaltecer as características de pontualidade, de comprometimento, né? Se ela tá vendo que no trabalho ela não tá sendo reconhecida por isso, tem algo errado. O que você está fazendo que tá passando a outra impressão, né? Então, às vezes tá falando muito da vida pessoal, e na vida pessoal você é meio porra louca. Então tem que analisar esse tipo de coisa. Então, se você sabe que seu ascendente ele te dá uma vantagem, utilize dessa vantagem. E isso de acordo com o ambiente que você tá. Então, se você quer arrumar um namorado e você parece sempre brava e emburrada, talvez quando você for em ambientes em que você quer conhecer pessoas novas, talvez você use roupas mais alegres, você preste atenção na forma de você se comunicar. Então você consegue ter mais intenção entendendo o signo do seu ascendente. E aí, quem é de ascendente em touro aí, anote as características que você quer exaltar. Então pensa, eu como mãe, ascendente em touro, na minha adolescência eu me sentia mais próxima do meu estilo pessoal. Quando eu fui envelhecendo, fui um pouco perdendo esses traços e não conseguia me encontrar muito em certas coisas. Depois de me tornar mãe, eu tenho vontade de jogar todo o meu guarda-roupa fora e comprar todo novo, porque eu não me identifico com nada daquilo, parece que eu amadureci. E uma coisa que touro
preza muito é qualidade. Qualidade de tecido, qualidade de acabamento, qualidade das peças. Então, talvez quem tenha touro no mapa muito forte não vai querer uma bijuteria com cara de barata. Vai querer algo parecido com uma coisa mais cara. Por quê? Porque prefere poucas coisas e boas. Então, agora, né, que eu me tornei mãe, eu tenho mais vontade de construir o meu estilo pessoal como se fosse um acervo mesmo. E esse tipo de coisa eu fui entendendo ao longo da vida, até porque quando eu era lá adolescente, eu não tinha dinheiro para fazer isso que o meu ascendente de touro queria, entende? Mas agora as coisas já vão mudando e até para os meus objetivos profissionais é interessante utilizar as partes boas do arquétipo de touro. Então, se as pessoas olham para mim e me acham confiável, a minha roupa, a minha aparência, o meu cabelo, a minha maquiagem talvez tenha que ter uma sincronia com isso. Será que eu não tô passando essa mensagem de confiável porque eu tô com uma cara de muito menininha? Porque o meu cabelo tá de determinada maneira? Agora, quando a gente vai se adaptar ao seu signo ascendente, você não vai criar algo que você não é. Você vai equilibrar para você ter aquele feedback que você busca. Não dá para sustentar uma máscara. Então você pode até tentar. Vou aqui, pegar o arquétipo de leão. Eu sou ascendente de touro, mas eu quero o destaque, o brilho das pessoas que têm ascendente de leão. Então vou me camuflar. Não vai conseguir. Porque é o perfume que exala e é o perfume natural da sua essência, da sua personalidade. Você não vai borrifar aqui, uma essência de girassol e não vai dar certo. A fragrância vai embora, vai gerar um ruído de comunicação, a pessoa vai ver que você tá falso em alguma coisa ali. E justo os signos de terra também tem um pouco mais de dificuldade de conseguir fazer essa adaptação, porque prezam muito pela verdade e honestidade. Então, se em algum momento você quiser aparentar ser o que você não é, você já cai por terra, você não consegue ativar o arquétipo do seu ascendente aqui. Bom, vamos pro próximo. Gêmeos. Gêmeos têm uma flexibilidade. Não sei se você que tem ascendente em Gêmeos, você consegue se ver e se empoderar dessa coisa mutável que tem de cada hora ser e sentir algo. Querer ter muitos interesses e estudar e ver, e uma borboleta passou e ela já está olhando. Muitas pessoas veem isso como algo ruim. Nossa, mas eu não me fixo em nada. Nossa, mas cada hora eu tenho interesse. Isso não é ruim, isso é um traço da sua personalidade. Entende que, mesmo que você vai pescando coisinhas e coisinhas, isso vai criando o seu aglomerado. Você não é, talvez, aquela pessoa que foca em uma coisa e busca profundidade, mas você é uma pessoa como uma teia de aranha que está sempre ficando maior. É como se você estivesse agregando conhecimentos e aquilo criasse algo único dentro de você. E é daí que vem a tua criatividade. Então, geralmente, pessoas do ascendente de Gêmeos são elogiados pela criatividade, porque elas têm muita referência, porque elas são muito curiosas. Então, isso é um ponto positivo. Será que você está utilizando isso no teu estilo pessoal? Será que você está utilizando isso nos seus trabalhos? Você está diversificando ou você está com a cara de coisa igual, que qualquer um vê por aí? Não é a essência de Gêmeos, tá? Geralmente as pessoas têm elogios como divertida, inteligente, comunicativa, alegre ou bipolar, às vezes mentirosa, tá? Porque o signo de Gêmeos, ele tende a ser bons amigos de todos. Então, às vezes, na roda onde ele tá, ele se adapta ali, ele é meio um camaleão. Então, às vezes, as pessoas podem ter essa impressão de que você é muito mutável, né? Então, às vezes pode aparecer essa característica, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que não é confiável. Então, você tem que analisar os seus comportamentos para que esse tipo de característica não seja vinculado a você, ao seu nome, à sua personalidade, tá? Então, anote aí quais são as características de Gêmeos que você não está ativando e quais você gostaria de ativar. Ou também qual você está ativando que você quer diminuir aí dentro da sua personalidade. Aí, como fazer isso é uma estratégia que você vai ter que utilizar depois, né? Fazer um brainstorming, pensar e, na verdade, observar. É até de bom proveito você, depois dessa aula, conversar com pessoas que estão à sua volta e perguntar: puxa vida,
se você sabe que o signo de Gêmeos tem a ver com criatividade, será que as pessoas à sua volta te acham uma pessoa criativa? Então, que tal conversar com um colega de trabalho e perguntar: você acha que eu sou criativa? Ah, eu acho que você é muito criativa. Mas por quê? Me dá um exemplo. Quando que eu fui criativa que você percebeu, assim, esse traço na minha personalidade? Aí a pessoa ela vai descrever cenas, situações, coisas que você fez. E isso é muito interessante para você anotar no seu caderno de autoconhecimento, porque você pode replicar esses comportamentos. Às vezes, em situações que você nem se achava criativa, você descobre isso, tá? E se tiverem homens, né, assistindo aqui essa apresentação, peço desculpas, porque na maioria das vezes eu vou estar referindo a mulheres, porque é o meu grande público aqui. Mais de 80% das pessoas que me acompanham são mulheres, então por isso que às vezes eu acabo falando mais no gênero feminino. Então é isso, tá? É legal a gente entender essas características para que a gente possa também ver como que as pessoas elas estão olhando do lado de fora. Porque é como se você fosse uma garrafa de vinho e você estivesse olhando o rótulo do lado de dentro. Então você não está percebendo como as pessoas estão te olhando ali do lado de fora. Quando você ativa seu ascendente, você intenciona essa visão, esse rótulo. Mas você ainda não o vê como completo, porque às vezes na sua cabeça você está ativando ele de uma maneira muito coerente, mas as pessoas do lado de fora não estão conseguindo visualizar isso que você está pintando, tá? Então, é sempre legal fazer essas pesquisas empíricas aí de campo para você entender se o que você quer comunicar é de fato o que você está comunicando. Porque comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende. E isso é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A forma como você se porta também é muito importante e você não está se olhando do lado de fora. Então, é legal que as pessoas te deem esse feedback para você entender se está alinhado. Bom, o signo de câncer. Geralmente, cancerianos são pessoas com muita empatia, tá? Então, geralmente, as características que eles são atrelados são simpatia, fofura. Então, esses comentários até foi de um moço que colocou lá no post, que eu achei muito interessante. Que todas as coisas que as pessoas elogiavam ele é do arquétipo de câncer, que é o ascendente dele. Então, simpático, fofo, empático, carinhoso, bom irmão, bom filho, né? Algumas pessoas, mulheres talvez do signo de câncer, vão ser chamadas às vezes de metida. Por quê? Porque é um signo mais introspectivo. Então, às vezes, chega nos lugares, não é aquela pessoa simpática que quer dar oi pra todo mundo. A pessoa acha que você é metida. Por quê? Porque, entrou com a cara fechada. Você nem tava com a cara fechada, você só tava introspectiva no seu mundo, né? Mas a pessoa acha que você talvez é brava, talvez intimidadora na área dos relacionamentos, talvez, porque a pessoa não consegue penetrar, né? Não consegue ver além ali do que você mostra. E às vezes o signo de câncer ele é meio sem expressão, assim. Então isso pode ser intimidador, né? Pode ser uma pessoa que seja considerada dramática, porque é muita emoção, né? Emocionada, talvez, é muita emoção, muito sentimento, daí você vai falar sobre isso e às vezes a pessoa pode estiver chorando, então aí às vezes já acha que é drama, mas não é drama, são só você expressando seus sentimentos, às vezes. Ou uma pessoa apegada também. Então aí aí mistura um pouco a questão de relacionamento com questão profissional. Aí você tem que entender como você quer utilizar essa imagem nos ambientes onde você está. As pessoas dos ascendentes de signo de água se sentem um pouco mais vulneráveis porque elas não querem passar essa imagem de sensibilidade, porque atrelam isso à fraqueza, mas não é fraqueza. Quando você tem um grande dom da empatia, da intuição, da sensibilidade, isso pode ser visto de uma forma positiva. Só que talvez você tenha que amadurecer ao longo da vida para que você consiga ver isso como um ponto forte. Porque se você não enaltecer essas qualidades, você não vai conseguir ativar o arquétipo do seu ascendente. Porque esses são seus pontos fortes e você nega eles. Então tem alguma incoerência aí e talvez fazer terapia seja muito interessante nesse sentido. Bom, o signo de Leão. Olha, o signo de Leão é o que mais brilha no zodíaco. Ao signo de Leão são reservados mais elogios do que características negativas. Uma pessoa autoconfiante, uma pessoa vaidosa, uma pessoa corajosa, ela chama atenção aonde ela passa. Não adianta, se a pessoa tem ascendente em Leão e ela quer se esconder,
ela bloqueia toda a prosperidade dela. Por quê? Quando ela aparece, as pessoas olham, ela chama a atenção, por onde, mesmo que ela não queira. E aí, quando ela não quer, ela tende a ficar mais introspectiva e também a não socializar muito. Então, isso bloqueia bastante a prosperidade dela. Quando a pessoa não gosta de chamar atenção, muito provavelmente ela tem algum problema na autoestima. E tem que dar uma olhada lá na casa 5 do mapa astral ou na casa 3, tá? Pode ter algum problema correlacionado ali. E é legal fazer tratamento, por quê? Porque você precisa se empoderar desse brilho, pelo amor de Deus. Agora, as características negativas do signo de Leão podem vir acompanhadas de... também pode ser uma pessoa metida, pode ser uma pessoa que é muito orgulhosa, muitas das vezes, porque o leonino, ele acha que o jeito dele é o melhor. Então, às vezes, em uma discussão, em um debate, isso parece que não tem muito lugar para o outro, né? Então, pode ser encarado dessa maneira. Outra coisa também é que o signo de Leão pode ser considerado muito autorreferente, né? Então, é uma pessoa que só pensa nela e não pensa nos outros. Porque ela é a pessoa mais importante da vida dela, né? E que bom. Mas isso pode ser visto como algo negativo. Se isso não te prejudicar, também não acho que deveria ligar muito para isso, porque geralmente as pessoas que vão te atribuir a essas características são pessoas que gostariam de ficar com você e de alguma forma você colocou limites. Então, às vezes, num relacionamento, aí a pessoa sai falando mal de você e fala que você só pensa em você mesmo. Mas tem que analisar, tá? Tudo isso aqui, ó, eu não tô falando como se fosse uma sentença. Nossa, realmente é isso que aconteceu. Tem que analisar cada caso, porque existe leoninos que são egocêntricos realmente. Então você tem que analisar se esse é seu caso ou não. E aí, às vezes, você precisa de uma opinião externa. Então, se não for de um terapeuta, não, seja uma pessoa que você confia. Uma pessoa que estava naquela situação que pode te dar um feedback imparcial, um amigo, enfim, uma pessoa que você confia, tá? Bom, pode ser uma pessoa mandona, metida, mas você tem que analisar se esses elogios eles estão vindo dos seus pares ou para onde você está indo, porque quem tem ascendente em Leão, ou por exemplo, casa 6, casa 10 em Leão, é a pessoa que busca sucesso, é uma pessoa ambiciosa, ela quer ser referência, ela quer ser reconhecida. E quanto mais você brilha, mais você incomoda, quanto maior a luz, maior a sombra. Então, tipo assim, as pessoas, elas veem aquele destaque, às vezes pode despertar inveja, às vezes a pessoa pode querer tirar esse brilho de você. E aí ela faz comentários negativos justamente para você não se achar tanto, entendeu? Então, às vezes tem que se achar mesmo. Quem tem ascendente em Leão vai ter que se achar mesmo, porque realmente você pode ser tudo isso. E você não precisou aprender algo, você não precisou... É uma coisa natural tua, entende? Então é um brilho que você não... que nasceu com você, né? Então não tem como você explicar. Eu já atendi uma cliente que tem ascendente em Leão, e ela falava assim, as coisas acontecem mesmo, mais fáceis pra mim, as pessoas me olham, me acham bonita, me acham inteligente, elas me dão coisas, e o que eu posso fazer? Não tenho culpa, porque realmente é a vibe de Leão. Brilha, se destaca e às vezes ganha coisas com isso, às vezes ganha oportunidades e ganha salários melhores e ganham a oportunidade de estar em mesas melhores. Então você tem que entender se a pessoa que tá te criticando é a pessoa que é os seus pares, que às vezes tá com alguma inveja, às vezes quer te derrubar de alguma maneira, ou uma pessoa que tem mais sabedoria que você, ela tá onde você quer, e aí você às vezes tem que calçar a sandalinha da humildade, que pode ser difícil pro signo de Leão, mas em alguns casos é necessário. Mas na maioria deles, penso eu, que a gente pode refletir 2 vezes antes de encarar uma crítica aqui, porque o signo de Leão realmente tem muita visibilidade e às vezes isso traz inveja, tá? Então vamos lá. Signo de Virgem. As pessoas de Virgem geralmente são mais introspectivas, então tendem a ter uma resistência a ser vistas também. Ela é uma pessoa que ela é muito trabalhadora, muito executora, e ela tá sempre fazendo coisas, ou implementando coisas, ou comparando coisas, ou melhorando coisas, entende? Ela tá sempre ocupada, geralmente, né? Então ela passa essa impressão de que ela é trabalhadora,
que ela é detalhista, que ela é perfeccionista. Daí tem que entender se esse perfeccionista é uma coisa positiva, uma coisa negativa. É uma pessoa ambiciosa, porque ela tá sempre, geralmente, trabalhando, né? Virgem é o signo da casa 6 do trabalho, né? Mas geralmente vai causar essa impressão de que é uma pessoa reservada, uma pessoa inteligente, justamente porque ela tá sempre fazendo coisas e, enfim, melhorando a si mesma. Geralmente o Virgem tem essa pegada. Naturalmente, quem tem ascendente em Virgem, no trabalho, já tem uma boa impressão aí, só de você ser quem você é, né? O perfume que você deixa na sala é muito propício para esse ambiente de trabalho. Então, não é comum uma pessoa com ascendente em Virgem ser considerada irresponsável, por exemplo. Se você causa essa impressão, tem algo de errado aí, né? Às vezes você precisa comunicar mais, falar mais, explicar as coisas com que você está trabalhando ou onde você quer chegar para que essas pessoas consigam ajustar a imagem que ela tem de você. No relacionamento, geralmente é mais difícil porque a pessoa talvez tenha ascendente em Virgem, ou ela cobra muito da pessoa, né? Então quando ela tá falando, parece que ela tá sempre muito insatisfeita, e isso dá a impressão de que tá ouvindo que a pessoa nunca é suficiente para ela, porque ela tá sempre reclamando, porque ela quer sempre melhorar. Então ela tenta fazer isso pro relacionamento também. Então é difícil, porque a outra pessoa ela se sente encurralada no muro, assim, e sempre criticada. Ou é uma pessoa que tem ascendente em Virgem, é uma pessoa que está insatisfeita, mas sempre tenta melhorar a si mesmo antes de conversar, porque é uma tendência mais introspectiva. Então, às vezes, ela não quer falar sobre o que está acontecendo, ela vai acumulando. Aí ela vai tentando resolver sozinha, fazendo a coisa aqui, fazendo a coisa ali, e sempre exigindo de si mesma como se ela fosse insuficiente. Então, tem essas duas energias, né? Então, precisa analisar como ativar esse arquétipo aqui nos relacionamentos. Eu sugiro, em relação à Virgem, geralmente é a pessoa que quer fazer muito pelos outros, né? Então você tem que analisar se no teu relacionamento você tem pelo menos o reconhecimento de todas essas coisas que você faz, tá? Vai ser bem importante para você. Bom, o signo de Libra. Geralmente, Libra também é regido por Vênus, né? Então tem muito a ver com a beleza. Libra, geralmente, é uma pessoa que gosta de moda, gosta de apreciar a arte, gosta, enfim, dessas coisas artísticas, né? Geralmente, o signo de Libra é associado a estilo, a beleza, a uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa calma, geralmente, porque Libra não gosta de conflitos. Então, pessoa que é diplomática, assim, ela preza pelo meio termo. Então, é uma pessoa equilibrada. Então, se você é de Libra e você escuta que você é desequilibrada, talvez você esteja passando por um estado emocional complicado nessa fase da sua vida. Talvez entre os 27 e 30 anos ali isso se intensifique, porque é o chakra cardíaco, né? E Libra é a busca pelo equilíbrio. Então, em alguma fase da sua vida pode ser que você se anule tanto, anule, e em algum momento você tenha que falar, sabe? Ai, a hora do basta, eu tenho que falar. E aí você começa a dar limites para as pessoas e elas acham que você está desequilibrado. Então, às vezes, não encare isso como algo eu sou desequilibrado. Não. Para ter o equilíbrio, às vezes a gente tem que pendular. Então, muitas das vezes você evita o conflito, mas em algumas vezes você vai ter que dizer não, e aí a pessoa não vai gostar, e ela vai achar estranho, porque geralmente você é a pessoa da diplomacia, você não fala não, você não desagrada, e aí no momento em que você desagradar, você é a pior pessoa do mundo. Então, Libra tem essa energia, tá? Geralmente, ela abafa. É uma pessoa que abafa, por isso que ela é considerada calma, mas por dentro, ela tá assim, ó, emocionalmente instável. E aí, o que é legal quando você tem o ascendente em Libra e você tá passando por esse emocional desequilibrado? Você falar, talvez não pra pessoa, mas sozinha. Então, se você se calou, se você sente que não é o momento de falar para aquela pessoa isso agora, se você não sabe como dizer não, como dar o basta, treine em casa, no chuveiro, converse com essas plantas. De alguma maneira, converse com um amigo, com um mentor, com uma pessoa. Porque senão você vai guardar. Em algum momento, você vai explodir. Porque você vai buscar o equilíbrio, tá? E aí, isso vai tirar todo o arquétipo que você está construindo de Libra. Que é uma pessoa serena, que é uma pessoa calma, diplomática.
Sabe que as pessoas gostam de estar perto de Libra. Libra também é aquele signo que é amigo de todo mundo, sabe? Que tem, eu digo, né, que nos relacionamentos eu fugi de pessoas de Libra porque tem um melzinho na boca, então lá é charmoso, flerta com todo mundo. Então, tem essa energia de Libra, tem essa energia. Então, quando você dá o basta, assim, que você tá guardando, é desagradável, nem você gosta de passar por isso, né? Então não deixe explodir, não deixe chegar nesse ponto, tá? Porque senão você desequilibra aí todo o arquétipo que você está ativando por anos, né? E às vezes em algum momento de vulnerabilidade na sua vida. O signo de Escorpião. O signo de Escorpião é o mais misterioso de todos, tá? O signo de Escorpião é assim, ó. Se você não quiser que ninguém tenha nenhuma impressão de você, talvez o signo de Escorpião é um signo que consegue. Porque ele é aquele que as pessoas veem o que ele quer. Ele é uma pessoa geralmente observadora, misteriosa. Então ele passa esse ar de misterioso. Até assim, ó, a forma do cabelo, o rosto, o olhar. Tem uma vibe misteriosa em Escorpião, né? Geralmente são pessoas que escutam, que são discretas, quietas. Pode ser brava, porque como tá sempre observando e sempre calado, geralmente tá com a boca fechada. E não é uma pessoa que dá sorrisinhos, né? O Escorpião, ele não tende a não ter, né? Esse lado mais simpático. Sem causa, né? Então, tipo assim, não te conheço, não vou sair dando risada pra você. Até porque o Escorpião é desconfiado, né? Então, tem uma intuição muito forte. Então, às vezes ele chega no cômodo, ele já consegue mapear, ele sente a energia das pessoas, às vezes mesmo sem conseguir explicar direito. Aquela pessoa é boa ou ruim, ou tá passando por algo bom ou ruim, mais ou menos ele entende que ele não quer muito ficar perto dela, entende? Então, o signo de Escorpião tem que cuidar pra quê? Pra não se tornar tão misterioso e oculto e ser esquecido, sabe? Porque você corre esse risco. Se no seu trabalho ou nos relacionamentos, por exemplo, isso não for interessante, até que nos relacionamentos, o Escorpião tem um sex appeal. Tem um flerte ali, tem um mistério, então ele chama atenção, a pessoa fica de longe observando. Agora, no trabalho, pode ser que você passe despercebido e isso talvez não seja tão interessante. Então, o Escorpião tem que planejar ali, ó, os momentos cirúrgicos em que você vai aparecer. Então, tudo bem você ser observador, você ser analítico, ser estratégico, você juntar dados, coisas que, né, as pessoas não estão vendo, mas em momentos pontuais é legal você se preparar para falar tudo isso que está dentro de uma maneira em que você passa a impressão que você quer causar. Porque o Escorpião tem esse rabinho aqui, ó, não é por um acaso. Quando ele ferrou no lugar certo. Então, quando você abre a boca para falar alguma coisa, você é cirúrgico. Então, utilize isso no seu trabalho a seu favor, tá bom? O signo de Sagitário. Sagitário, geralmente, é muito aberto, extrovertido, gosta de falar com pessoas, geralmente é uma pessoa que tem muitos amigos. Até, eu não tô lembrando aqui se ali no post teve alguém que falou sobre ser Sagitário e não gostar de ficar dando sorrisinho pra quem não conhece. Você não precisa forçar algo que não é natural, porque às vezes você tem ascendente em Sagitário, mas você é capricorniano, você é canceriano. Não sei, às vezes você tem o resto da sua personalidade é muito introspectiva, mas você tem ascendente Sagitário. Então você vai ter todo aquele molho de ser a pessoa que fala com todo mundo da festa, que convida gente. Talvez não, mas você tem essa energia de Sagitário, por que não aproveitar? Por mais que você não se sinta sagitariano, você não quer ir lá começar as conversas, as pessoas gostam de você, é agradável falar com você, elas querem estar com você, você tem a cara de uma pessoa simpática, por que não se aproveitar disso? Jéssica, mas eu não me vejo dessa maneira. Não importa se as pessoas estão te vendo. Se as pessoas estão te vendo dessa maneira, você precisa reajustar o seu olhar interno. Como que eu sei que as pessoas estão me vendo assim? Pergunta. Você, eu sou sagitariana, eu tenho ascendente sagitário. Não me sinto sagitariana. Ok. Coleguinha, você acha que sou uma pessoa simpática? Quando você me viu, quando você me conheceu, assim, qual foi a primeira impressão que você teve de mim? Perceba também que as pessoas elas estão sempre te fazendo convites. É claro que se tá todo mundo te convidando e você nunca vai, os convites eles param, mas geralmente sagitariano gosta de conhecer gente nova, lugares novos, então eles estão indo. Surgiu um convite, vamos. Então ele tá indo.
Então vai de festa, tá em todo lugar. Por isso que ele tem tantos amigos, né? Geralmente é associado a uma pessoa aventureira, que quer estar sempre em lugares diferentes. Uma pessoa simpática, direta, independente, extrovertida. Então, mesmo que você não se vê com essa alma sagitariana, será que essas características que eu listei aqui você não vê presente na sua personalidade? Ah, realmente, independente eu acho que eu sou. Então, mas as pessoas estão vendo essas características e se elas estão vendo de uma forma positiva, porque se você é uma pessoa extrovertida, se você não é uma pessoa extrovertida como o Sagitário, mas se é uma pessoa sincera, essa é uma boa característica. Se você é uma pessoa direta, se você é uma pessoa independente, como se isso se atrela nos relacionamentos, no trabalho, na família, nas novas amizades, nos grupos, nas redes sociais, caso você queira aparecer. Então utilize essa energia de Sagitário porque se Leão é o signo que mais brilha no zodíaco, Sagitário é o signo que mais expande. É o signo do conhecimento. Então geralmente as pessoas de Sagitário também são bem inteligentes. Porque se ela não aprende através de estudos, porque ela gosta de estar sempre... Ela tem curiosidade também, né? Então, se ela não está sempre estudando, pelo menos ela está conversando com gente e absorvendo conhecimento dessa maneira, entende? Através de experiências dos outros. Bom, agora o mais polêmico de todos, lá nas redes sociais, que eu falo bastante sobre Capricórnio, né? Tem uma pessoa falando, meu Deus, eu tenho ascendente Capricórnio, eu vou ter que ativar o arquétipo de um bode. Não, gente, não é sobre isso. Você não vai colocar um bode na parede e ficar olhando o bode para você ativar Capricórnio, não é isso. Mas Capricórnio naturalmente tem uma postura, tem uma energia específica. Geralmente são pessoas mais sérias, são pessoas mais responsáveis, que trabalham mais, que ela está focada no trabalho dela. Então, uma pessoa inteligente, uma pessoa controladora, às vezes. Então, se você torna esse Capricórnio muito rígido, as pessoas vão te olhar com distância, elas não vão querer conversar com você, elas vão te evitar, porque vão achar que você vai dar bronca nelas, porque você pode ser pode ser impositivo em determinadas formas, uma pessoa séria, uma pessoa crítica. Tem que cuidar para não só falar coisas ruins para os outros, né? Porque Capricórnio ele é tão bom no que ele faz que parece que ninguém consegue chegar perto, entende? Os outros estão sempre atrasados ou fazendo coisas piores, então ele acaba sendo acumulador, ele vai fazendo tudo sozinho porque explicar para alguém dá mais trabalho, gasta mais tempo, ou porque a pessoa nunca vai fazer tão bem quanto ele. Mas em algum momento da sua vida você vai ter que entender que não é sobre estar perfeito, é sobre estar feito. E se você for centralizar todas as coisas, porque você não é só assim no trabalho, você é assim na família, você é assim no relacionamento, você é assim com seus filhos, você é assim... Se você entrar no voluntariado, você é assim lá no voluntariado, você capta toda a responsabilidade pra você. Daqui a pouco você tá tendo piripaque. Por isso que, muitas das vezes, a pessoa que tem muito burnout, né? Capricórnio é o signo da casa 10, a casa da carreira. Então a pessoa acha que para chegar onde ela quer chegar, ela tem que fazer muita coisa, ela tem que, batalhar, trabalhar duro. E isso é uma crença geracional também, que todo mundo bebe um pouco dessa fonte, né? Então, Capricórnio precisa aprender que ele precisa das outras pessoas à sua volta. Então, se você tem ascendente em Capricórnio, por mais que você não queira ficar dando risinhos, igual uma pessoa falou lá no post, eu não quero ficar rindo, não. Eu gosto que as pessoas me achem assim, metido, distante, observador, não quero, bravo, não gosto que as pessoas se aproximem. Beleza, se você for se colocar aí nessa caverna, você não vai prosperar tanto, porque não é humanamente impossível você fazer tudo o que você gostaria de fazer. Até porque Capricórnio é um signo muito ambicioso também. Quando pensa em conquistar coisas, pensa em coisas megalomaníacas. Então, como que você vai fazer tudo isso sozinho? Não dá, né? E também não dá pra toda hora ficar em embate com as pessoas, porque senão você não tem ninguém pra te apoiar do teu lado, né? Então, Capricórnio tende a ser muito sozinho. Então, é legal dar uma segurada, né, nesse lado ranzinza e de vez em quando sim fazer um elogio para as pessoas, elas não vão esperar isso de você e vai surpreender justamente por isso que vai ser tão bom. Fazer um elogio, sorrir, dar uma festa, não sei, é disruptivo.
não é uma coisa que você vai querer fazer sempre, vai ser algo que você vai ter que estrategicamente planejar. Por quê? Porque você quer prosperar, entende? Que ativar um arquétipo nem sempre é só sobre as coisas positivas dele. Como eu vou enaltecer que eu sou trabalhador? Não, isso você já passa. Capricórnio não precisa se esforçar para passar essa impressão, já é natural, né? É muito forte essa energia do signo de Capricórnio. Então, trabalhador, responsável, assim, tipo assim, 880, honesto, né? Geralmente Capricorniano é assim. Agora, talvez você tenha que atenuar os pontos negativos, porque Capricórnio tem muito disso. Introspectivo, bravo, sério. Então, às vezes, já é muito sério. Vai colocar um terno, vai colocar tudo coisa de linha reta, cor fechada, vai ficar mais sério ainda. Putz, não dá uma quebrada com alguma coisa, colocar talvez um brinco um pouco mais colorido, colocar, não sei, né? Aí para cada pessoa é uma estratégia, para ter um olhar individual, a gente precisa fazer uma leitura do seu mapa astral. Tanto que aqui, ó, coloquei que geralmente é uma pessoa que é taxada como brava ou emburrada. E aí como que faz pra não parecer desse jeito? Você vai precisar se esforçar, não vai ser algo natural não. E não dá pra sustentar uma máscara por tanto tempo. Então, você vai ser pontual. Aqui eu preciso ser dessa maneira, beleza. Em alguns momentos você vai ter que até falar com as pessoas, me perdoa se às vezes eu pareço muito sério, pareço brava, pareço nervosa. Não é isso. Nos relacionamentos talvez vai ter que fazer esse ajuste de comunicação várias vezes, porque parece que você quer mandar nas pessoas, nos seus filhos. Já atendi muita mãe que tem casa 5 em Capricórnio e para os filhos dela ela parece uma ditadora, e isso afasta você das pessoas com quem você mais serve, que você faz as coisas, e aí você se sente mais frustrado, você pensa, não, estou fazendo tudo para essa pessoa, mas ela não quer conversar comigo, ela não se abre. Óbvio! Tudo que você fala parece uma crítica. Então tem que atenuar. Mas essa energia de ser, ela tinha que me compreender. Olha, ninguém tem que nada, né? Então se você quer ter um propósito, você quer um resultado, você faz as coisas alinhadas com aquele resultado que você quer. Ninguém melhor que Capricórnio para entender isso, tá? Porque Capricórnio é o signo do vou trabalhar e vou ter minha recompensa, né? Então, até para ter a afeição e o carinho das pessoas, você vai ter que trabalhar. E talvez você não esteja acostumado a pensar dessa maneira, tá? Bom, signo de Aquário. Eu sou aquariana, né? Então, aqui também tem um pouco de lugar de fala. Aquário, geralmente é uma pessoa criativa também, autêntica, inteligente, um pouco rebelde, né? Um rebelde sem causa, às vezes ela quer fazer alguma coisa por orgulho, sabe? E aí ela acaba se prejudicando. Aí eu não quero entrar nessa caixinha, eu não quero que ninguém me encaixe em caixinhas. Então ela entra nas redes sociais lá e você quer ser o diferentão, né? Você tem um negócio, você quer ser o diferentão, mas é um diferentão que ninguém entende. Então será que você está atingindo o seu objetivo? Porque Aquário também é o signo das multidões, é o signo dos grupos, então ao mesmo tempo você quer ter reconhecimento por muita gente. Mas, será que você está falando você está falando que tipo de coisas? Aquelas coisas que atingem as massas ou aquelas coisas que ninguém entende, na verdade? Talvez você seja uma pessoa tão à frente do seu tempo que ninguém está conseguindo te ver nesse tempo atual. Né? Então, às vezes, tem que ajustar também essa coisa do Aquário, né? Uma pessoa extremamente independente também, às vezes excêntrica, porque tem uns gostos diferentes, né? E aí, por exemplo, algumas das características de Aquário, você tem que ver se você sente que tem ou não. Então, por exemplo, a criatividade. Por que Aquário tem essa coisa da criatividade? Porque é um signo da inovação. Então, é um signo da tecnologia também, então ele tá sempre pesquisando, ele tá atento a umas coisas, assim, ele começa umas coisas novas. E eu, por exemplo, nunca me achei uma pessoa criativa. Só que eu trabalhava com marketing numa época, com influenciador, e a gestora sempre falava, nossa, Jéssica, você é muito criativa, as coisas que você fala, nunca ouço ninguém falar esse tipo de coisa, você tem sempre muitas opções e tal. Só que eu não me achava criativa. Eu achava que aquilo era pesquisa, porque eu de fato sou uma pessoa que pesquisa muito, utiliza as redes sociais a meu favor. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu sei o que todo mundo tá fazendo. Ela é muito essa vibe de Aquário, né? E eu não achava que isso era criatividade. Então, para certas pessoas, ela só tá vendo o resultado, entende? E veja que meu ascendente é touro, então tudo que eu faço com muita qualidade. Por isso que a minha pesquisa era muito grande. Então tá vendo que às vezes as características, os elogios que a gente recebe, não tem a ver só com o nosso ascendente.
Quando a gente se aproxima das pessoas e elas acompanham a gente em base regular, né, dia a dia, principalmente no trabalho, você também vai ser reconhecido pelo seu signo, pelo signo que está lá na tua casa 7, pelo signo às vezes que está na tua casa 11. Então, você vai ter mais elogios que não tem a ver necessariamente só com o seu ascendente. Mas o ascendente, ele é o perfume que eu vou deixar na sala. Então, não adiantava eu ser criativa se o que eu entrego não é o melhor, porque meu ascendente é touro, se o que eu entrego não é bonito, se o que eu entrego não é de qualidade, não adiantava ser criativa, porque daí eu não ia ter esse elogio, entende? Porque eu justamente sou criativa pro propósito de entregar o que é melhor, o que ninguém às vezes está fazendo, ou mostrar o que as pessoas estão fazendo e como que a gente pode melhorar tudo isso. E aí entra um pouco de aquário, entra um pouco de touro dentro dessa minha personalidade, e é isso que torna o perfume de cada um único. Porque por mais que o ascendente ele dá o tom, é um perfume doce, é um perfume moderado, ele dá o tom. As outras nuances estão dentro da nossa personalidade. Mas eu amo o signo de aquário. É um signo muito pra frente, dá novas ideias. Será que você tá utilizando o seu lado aquariano pra inovar, pra se diferenciar? Agora tem que cuidar também pra esse aquário não querer sempre só isso, né? Eu quero ser diferente, mas a gente já falou sobre isso. E agora, enfim, o signo de peixes. Aqui, peixes, inclusive tem uma pessoa lá nos comentários que falou isso, que eu não gosto de ter ascendente em peixes porque eu choro, eu tenho esse lado sonhador, tenho esse lado vulnerável que as pessoas tratam como fraqueza. Só que o signo de peixes, ele tá muito ligado à intuição, à espiritualidade. Então é uma pessoa que, às vezes, ela emana, assim, uma energia meio zen, né? E isso tranquiliza quem está ao redor. Então, às vezes ela considera como frágil, mas as pessoas consideram ela a melhor pessoa pra estar perto dentro de um escritório. Só que aí tem um negócio, né? Porque peixes, ele tende a ser uma esponjinha, né? Escorpião também, câncer também tem um pouco disso. Mas se você tende a ser uma esponjinha, não é se afastando das pessoas que você vai se proteger. Você tem que aprender a lidar com essa energia. Como? Não se importando. Porque às vezes você é esponja, por quê? Porque a pessoa te conta um problema e você se importa, você sofre junto com ela. Jéssica, mas não tem como eu evitar isso. A pessoa falou, ela falou e eu fico triste. Tem assuntos assim na minha vida que eu consigo compreender, porque tem certas coisas que eu sofro junto. E aí, o que eu posso fazer? Como que eu vou me desensibilizar? Então, às vezes a gente vai falar menos daqueles assuntos, tá? Às vezes você vai ter elementos da natureza que te ajudem, como cristais, óleos essenciais. Talvez você chegue em casa e faça um banho de ervas, você faça um escaldapé. Você tem que fazer isso por quê? Porque se o seu ascendente é peixes, você dá uma equilibrada no ambiente realmente, mas você não pode fazer isso em detrimento da sua própria energia, porque senão você não consegue continuar ativando esse arquétipo, entende? Então é bom você se proteger. E também não ter peninha de você. Ai, nossa, eu sou muito esponjinha, meu Deus do céu. É por isso que minha vida é desse jeito. Esse é um grande superpoder. Só que quem tem ascendente em peixes não reconhece isso. Então, geralmente você tem características, né? Que a pessoa vai te elogiar como uma pessoa sentimental. Se você transparecer seus sentimentos, tá? Uma pessoa carinhosa, uma pessoa delicada, uma pessoa sonhadora, uma pessoa criativa, uma pessoa romântica, uma pessoa mística, talvez. Então, você tem que entender que as pessoas te elogiam, que pode ser esse atributo do signo de peixes. E sensível, talvez, uma pessoa que tem uma intuição muito boa, às vezes é uma pessoa que é boa de comunicar, calma. Todas essas características podem ser do signo de peixes. E geralmente as pessoas gostam de estar com quem é ascendente em peixes, mas essas pessoas se escondem, porque elas não sabem lidar com a energia do meio. Se é no seu ambiente de trabalho, tenha uma turmalina negra em cima da mesa. Não sei se pode, se não pode, né? Dependendo do ambiente de trabalho. Se você trabalha no negócio próprio, às vezes, ou em algum lugar, em casa, mas você faz muita reunião, tem uma espada de São Jorge perto de você. Então use dessas plantas, ervas, enfim, para te ajudar no dia a dia, para você não precisar se esconder, até porque peixes já é um signo introspectivo. Bom, a gente falou sobre todos os signos. É legal você dar uma olhada no signo que você tem o seu sol, o seu ascendente, a sua lua,
Porque essas coisas vão se misturar aí, baseado nesse cheiro que você deixa no ar, né? Mas quando você ativa o seu ascendente, você se permite brilhar. Então, ativar o ascendente não é maquiar ou manipular a forma como as pessoas estão te olhando. Ativar o seu ascendente é você entender que aquelas características boas existem na sua personalidade. Porque muitas pessoas negam partes de si mesmas que fazem elas se destacar. Elas querem ser coisas que elas não são e elas demoram muito tempo para ter elogios, para receberem convites, para estar em mesas que elas já poderiam estar simplesmente se elas se empoderassem de quem elas são. Então, ativar o seu ascendente é fazer as pazes com o seu eu interno, fazer as pazes com o sucesso, fazer as pazes com a visibilidade, para que você seja vista. E essas características, elas já são suas e elas já são enaltecidas pelas pessoas. Só que muitas das vezes não são enaltecidas por você. E aí você esconde, entende? Então, quando a gente ativa, a gente abre, a gente mostra isso com mais intenção, mais potência. E aí antes, o que era um elogio, o outro se torna uma onda recorrente, entende? Principalmente para quem quer ter resultados que nunca teve, quer escalar seus negócios, quer ter uma promoção no trabalho. A gente pode ativar outras casas do mapa astral? Com certeza, mas o ascendente é a melhor casa para você ativar porque é do chakra cardíaco. E o cardíaco tem a ver com o emocional altera a sua frequência. A tua frequência expande e ela atrai para perto de você o que você quer, porque tudo que você manifesta na sua vida tem a ver com a sua vibração. E é o chakra cardíaco que é dono, reina a sua vibração, justamente porque ele é o meio dos nossos 7 chakras, né? Então, o chakra do meio, ele pega tudo que a gente é aqui dentro e coloca para fora. Como? Através do nosso ascendente. Então, aqui eu coloquei só um item para a gente finalizar. Como a gente pode ter esse glow up, né? Ter mais elogios baseado nessa energia do ascendente, que é na verdade escancarar quem a gente é com intenção. Bom, primeiro você entender que tipo de elogio você quer receber. Então, diante de todas essas listagens aqui, de tudo que a gente falou, você anotou certas coisas aí que são importantes? Que tipo de elogio você não recebe hoje e você quer começar a receber? Intencionalmente ativando essas coisas que já são da sua personalidade. Também se adaptar de acordo com o ambiente que você quer ser vista, né? Vai ser diferente num bar, vai ser diferente no ambiente de trabalho, vai ser diferente na tua casa, vai ser diferente cozinhando, enfim. E adaptar também o seu estilo pessoal, porque o ascendente não é só o que você fala, não é só a sua comunicação não verbal, pode ser também adereços, né? Pode ser o seu cabelo, pode ser os seus acessórios, pode ser a cor que você usa na sua maquiagem ou nas suas roupas, ou mesmo nos seus ambientes, pode ser o seu estilo pessoal. Então, quem tem ascendente em câncer pode se vestir de uma forma mais romântica, por exemplo, e aí esse seu estilo dela, mas em algum dia que ela tem reunião de trabalho, ela vai colocar um terninho ali, porque o romântico vai deixar ela muito vulnerável? Pode ser. E especificamente ela vai entender, putz, o romântico aqui vai me demonstrar uma fraqueza, então vou me preparar para isso. Então é isso que é ativar o seu ascendente, tá? E em todas as vulnerabilidades que você entende que estão atrelando a você características negativas do seu signo ascendente, você pode estudar, se capacitar, se sensibilizar. Uma pessoa lá no post até disse muito interessante que, agora eu não tô me lembrando qual que é o signo ascendente dela, mas tinha algo a ver com talvez peixes, que era muito emotiva, muito vulnerável, e aí ela começou a fazer, e ela queria se esconder, então ela começou a fazer teatro, ela começou a tratar em terapia, e agora o que era uma coisa ruim se tornou algo bom dentro da personalidade dela. Então ela se desensibilizou, as coisas que eram pontos fracos, eram furos ali, que acabava mostrando algo que ela não queria, ela tapou o buraco como? Se desenvolvendo como pessoa. Toda vulnerabilidade pode se tornar uma força a partir do momento que você sabe utilizar essa energia. E o principal é você que vai se empoderar das energias. Se alguém te acha, por exemplo, mentirosa, e você sabe que você não é mentirosa, algo aconteceu ali para essa pessoa ter essa percepção.
Você pode internamente entender, fazer o caminho contrário. Então, por que essa pessoa fez? Porque ela viu eu falando daquela maneira, ela tem essa impressão, e aí você decide o que você quer fazer com essa informação. Será que eu preciso lapidar algo na minha personalidade para que isso não volte a acontecer? Ou será que isso foi um incidente isolado, não preciso me preocupar com isso? Ou será que eu não ligo porque essa pessoa tá falando, porque realmente eu não tenho essa característica na minha personalidade? E isso vai muito do autoconhecimento e da maturidade, tá? Conforme o tempo vai passando e você vai vendo se as coisas vão repetindo ou não, e se você está chegando mais perto do seu objetivo ou não. Espero que você tenha gostado dessa aula. Ativar o arquétipo do seu ascendente para prosperar é apenas uma das coisas que você pode fazer para expandir, não só como pessoa, mas expandir financeiramente também. Essa aula, ela vai estar dentro do mapa do dinheiro, que lá dentro eu te explico outras 5 formas de ativar. Lá dentro eu te mostro outras 5 formas de ativar a prosperidade na sua vida para você atrair dinheiro de fato. E lá dentro, essa parte do ascendente, tem até outras características que você pode usufruir para ativar o arquétipo para ganhar dinheiro mesmo, né? E também lá dentro eu vou colocar um guia da aparência de acordo com os signos, porque se o ascendente ele fala sobre a sua forma física, tem como a gente adaptar o físico de acordo com o ascendente que você tem, né? Como eu disse bastante sobre o signo de touro, até sobre o signo de escorpião, que é meio misterioso, às vezes, né? O cabelo, enfim, a aparência de touro, eu falei muito sobre isso. Então eu vou deixar um guia de aparência dos signos, se você tiver interesse. Você entra pro mapa do dinheiro e lá no mapa do dinheiro você também vai aprender técnicas para utilizar o seu mapa astral para melhorar a sua vida financeira. Se você gostou dessa aula, se acrescentou algo na sua vida, eu peço encarecidamente que você me chame lá no Instagram e me mande um depoimento lá na DM, né, no particular, ou em algum comentário de algum post, enfim, ou mesmo no TikTok. E é isso, um beijo e até a próxima astroaula.